Nos últimos anos, o número de guerras pelo mundo tem crescido. Au sein du comité pour la transition. 10 anos atrás, um historiador escreveu: "Nunca antes a paz foi tão predominante que as pessoas não pudessem sequer imaginar a guerra." Sim, ainda tinha alguns conflitos aqui e ali, mas no geral, o final do século passado e o começo deste século agora foi a era mais pacífica e próspera da história. Mas essa era acabou. Os conflitos de hoje, apesar de serem isolados, um parece estar incentivando o outro. Começando com a Rússia, que mostrou para o mundo que ainda no século XXI se pode invadir um país europeu soberano. O pior é que alguns especialistas estão encontrando alguns padrões nos eventos de hoje com eventos que aconteceram lá na década de 30, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Será que vamos em breve entrar numa terceira guerra então? Por que essa era de paz acabou? Bora descobrir. Alô, alô, YouTube! Antes da gente ficar mais sério e falarmos possivelmente de uma tragédia no mundo, vamos aproveitar que a gente ainda pode ir no site da Insider para garantir uma Tech T-shirt. Vocês já devem ter visto bastante outros canais falando, até eu mesmo. Mas sério, são camisetas muito boas, são as minhas favoritas. Se você quer uma camisa que dure bastante, até talvez uma guerra mundial, essa vai ser uma delas com certeza. Elas são feitas de material diferente, se chama modal, que é super leve, não amassa, não fica com odor, não mancha e nem aperta. A Insider está celebrando o aniversário deles este mês, então tem bastante promoção lá no site. Vai lá e adiciona também o cupom PLANOPILOTO12 e pronto, vai ficar mais barato ainda, com mais 12% de desconto. Além também de você ajudar e apoiar o trabalho aqui do canal. E corre lá que é por tempo limitado. Beleza, em 2023, pela primeira vez em 6 anos, o mundo tem mais conflitos que o ano anterior, e o número de mortos em conflitos armados também tem aumentado. Você consegue até acompanhar nesse site todos os conflitos pelo mundo, pelo menos de acordo com eles, né? Eles até incluem a briga no México contra os cartéis. Mas por que tem mais guerras hoje? E por que acabou essa era de paz que a gente teve? Bem, na verdade, vendo toda a história da humanidade, guerra era uma coisa muito comum, e até alguns achavam que era saudável. A economia dos países era mais baseada na agricultura, e tudo que se produzia era consumido. Então, para você poder produzir mais e ter mais coisas, você precisa de mais terras. Daí que invadir a terra de alguém para roubar soava uma boa ideia. Só que aparentemente, como eram países com reis e imperadores, então tudo bem. O mundo vivia numa sociedade de soma zero, que quer dizer que, para você poder ganhar mais, alguém precisa perder. Imagina que a economia do mundo é um bolo. Cada país pega o seu pedaço. Obviamente, alguns têm um pedaço maior que outros. E se você quiser um pedaço maior, outro vai ter que ter um pedaço menor. Mas as coisas começaram a mudar com a Revolução Industrial. Os países começaram a produzir mais, aumentando o bolo, que consequentemente aumentava o pedaço para todo mundo. Invadindo um outro país, começou a ficar menos lucrativo do que focar na sua indústria. Além disso, também veio as duas guerras mundiais, e elas mudaram a imagem de guerrear disso para isso, ou até isso. Então, com esse novo tipo de guerrear, você não só lá invadia e pegava as terras para você, mas você basicamente destruía o outro país, sobrando pouca coisa para você no final. Fora que, dependendo da guerra, você também tem chance de ser destruído nesse processo. Beleza, esses são dois motivos que alguns especialistas comentam de ter diminuído guerras no começo do século XXI. O fato de todo mundo estar aumentando seu bolo e também o fato do novo poder destrutivo de guerras. Mas, talvez esses argumentos não explicam tanto o porquê das guerras estarem voltando. Se o bolo de todo mundo está maior e se guerra é uma coisa destrutiva, então por que tem países ainda invadindo outros? Aí vamos para uma outra teoria, que fala sobre a ordem mundial. Essa teoria fala sobre uma ordem criada pelos Estados Unidos entre o final da Segunda Guerra Mundial e o final da Guerra Fria, quando os Estados Unidos se consolidaram como a única superpotência global. Com isso, eles se estabeleceram lá no topo e incentivaram a criação de organizações para manter essa ordem mundial, que era alinhada com seus interesses. Ninguém se atrevia a fazer uma guerra mundial ou ir lutar diretamente contra os Estados Unidos. Sim, ainda tinha conflitos aqui e ali, como a gente comentou, mas eles eram mais conflitos locais, e muitas vezes os Estados Unidos também se metia nesses conflitos. Mas, de acordo com essa teoria, isso começou a mudar. Com o tempo, os Estados Unidos foi perdendo esse papel, e países foram ficando cada vez mais corajosos de peitar eles. Uma prova foi quando a Rússia invadiu a Ucrânia, mesmo a grande maioria dos países sendo contra.
Outra teoria que também explica o ressurgimento de guerras hoje em dia é um pouco parecida, é a teoria da polaridade. A gente falou um pouquinho lá naquele vídeo que eu falei sobre a Primeira Guerra Mundial. Vou deixar aqui no cartão se você quiser ver. É interessante que talvez você vai ver algumas coisas parecidas com hoje em dia. Essa teoria ela fala sobre o balanço de poder entre países e como que isso afeta a quantidade de guerras no mundo. Eles falam sobre 3 tipos de cenários no mundo: multipolar, bipolar e unipolar. Multipolar é quando tem vários países que são poderosos, não só economicamente, mas também militarmente. Se eles estão sozinhos na deles, o mundo fica mais de boa, mais equilibrado. Mas se alguns países começam a fazer alianças, especialmente alianças militares, excluindo alguns outros, aí esse balanço começa a se perder, e o mundo pode entrar em caos. Guerra dos 30 anos, Guerra dos 9 anos, Guerras de Napoleão, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, tudo guerras causadas grandemente por essa falta de balanço numa época de multipolaridade. Em um mundo bipolar, só tem 2 grandes potências, que estão competindo para ver qual que vai ser a dominante. Esse foi o mundo durante a Guerra Fria, com os Estados Unidos contra a União Soviética, que competiam por domínio global e usavam seus países fantoches para ganhar mais influência e evitar eles brigarem diretamente. Então, nesse cenário, pode ter mais brigas locais, e bem provável que vai ter, brigas patrocinadas pelos esses 2 poderosões. Mas uma guerra mundial é mais improvável, porque os 2 vão basicamente acabar um com o outro. Isso não é bom para ninguém. Agora, um mundo unipolar é quando só tem uma grande potência. Em teoria, esse mundo pode ter menos guerras, ou pelo menos nenhuma guerra mundial. Ninguém vai se atrever ou conseguir ir contra essa superpotência. Esse era o cenário que a gente tava, com os Estados Unidos sendo o país dominante no mundo unipolar. Mas, para muita gente, esse cenário mudou, ou está mudando. E agora estamos voltando para um mundo multipolar. Os Estados Unidos parecem cada vez menos capazes de evitar conflitos grandes em outras regiões. E isso se provou, de novo, com a Rússia invadindo. Também com o Hamas atacando, o Irã jogando os mísseis, Talibã tomando conta do Afeganistão, Coreia do Norte ameaçando mais, a China perdendo medo da presença militar americana lá perto de Taiwan. Até a Venezuela ficou ameaçando invadir as terras disputadas com a Guiana. Vários desses conflitos, gente, a gente já falou aqui no canal, então vou deixar uma lista aqui se vocês quiserem entender um pouquinho mais sobre eles. A gente fala com mais detalhes. E já sabe, se inscreve aí, vê se você está inscrito ainda, põe a notificação para ficar por dentro de todos esses assuntos e mais. Todos esses países não gostam dessa ordem mundial criada ou mantida pelos Estados Unidos. E agora parece ter mais coragem de fazer algo e possivelmente criar uma nova ordem. O interessante é que algo parecido aconteceu um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. A Liga das Nações, que era a ONU da época, tentava manter uma ordem mundial liderada pelas potências da época, que foram os vitoriosos da Primeira Guerra, especialmente o Reino Unido. Mas em fevereiro de 1935, mesmo eles proibindo, a Itália ignorou e invadiu a Etiópia. O líder italiano, Benito Mussolini, anuncia, então, o Império Italiano lá na África. Isso abriu espaço para a Alemanha começar a se militarizar de novo, depois deles terem sofrido a derrota lá na Primeira Guerra Mundial. Ah, se os italianos estão fazendo o que eles quiserem, então a gente também pode. Um pouco depois, eles anexaram a Áustria, depois invadiram a Polônia, depois a França e cada vez foram mais cercando o Reino Unido. Com o Reino Unido ocupado com eles perderam a atenção que eles tinham lá do outro lado do mundo. E isso abriu espaço para o Japão retomar as suas ambições imperialistas lá na Ásia, invadindo a China. Esquece um pouco, pessoal, sobre ideologia dos países. É importante a gente ver com um olhar de geopolítica e entender que todos os países têm os seus interesses. Sim, às vezes eles ficam amiguinhos, tentam se ajudar, mas basicamente a gente vive num mundo anárquico, porque cada país pode fazer o que quiser, basicamente. Pode até existir algumas leis aí que tentam fazer leis do mundo, mas não existe uma polícia do mundo para implementar elas. Então a gente vê aqui que naquela época tinha 3 conflitos que eram separados, mas eles eram de países insatisfeitos com a ordem mundial daquela época. E eles queriam se tornar as potências em suas regiões. No começo eles nem eram amigos, mas com o tempo eles foram se unindo, enquanto o outro lado também se aliou para enfrentar eles. E aí entramos no cenário do mundo multipolar com alianças, que gerou a Segunda Guerra Mundial. Hoje, começou com a Rússia. Eles perderam muito espaço e influência geopolítica que eles tinham na Europa Oriental, mas eles querem mudar isso. Começaram lá na Geórgia, depois anexaram a Crimeia e aí invadiram a Ucrânia. Alguns acham que se eles ganharem lá na Ucrânia, eles vão continuar e partir lá para a Finlândia e talvez até para os outros países que um dia foram parte do Império Russo e da União Soviética. No Oriente Médio, a gente tem o Irã, querendo se tornar a potência global da região, que também falamos no último vídeo. Para evitar confronto direto, por anos ele financiou grupos paramilitares, que travam batalhas com as 2 maiores ameaças, na visão deles, naquela região, Israel e Arábia Saudita. Agora, na Ásia, a gente tem a China, que já é a potência na região. Mas só falta uma coisa: pegar de volta Taiwan.
Taiwan é muito importante não só porque é uma ilha que já pertenceu deles por uma época, elas têm muita importância estratégica, que também falei melhor nesse outro vídeo aqui, super recomendo vocês verem. E se eles decidirem invadir Taiwan, aí vamos ter um terceiro conflito por um país que também não gosta dessa ordem mundial e quer estabelecer uma diferente. Talvez a decisão deles invadir ou não Taiwan dependa do resultado da guerra da Rússia e a Ucrânia. E aí então, vamos ter 3 conflitos pelo mundo que envolvem grandes países que querem ser potências na sua região e mudar essa ordem mundial. Se eles decidirem se juntar militarmente, talvez de tabela aí a Coreia do Norte e até a Venezuela, aí a gente vai ter uma grande aliança militar em oposição à atual aliança militar que tem hoje. E aí vamos ter um cenário pronto para uma terceira guerra mundial. Mas também, gente, talvez nada disso vai acontecer. Alguns falam que a China vai entrar em colapso antes, ou que não vale a pena para eles ir em guerra com Taiwan e arriscar perder as coisas que eles querem lá. Talvez a guerra da Rússia congele, talvez Putin sofra um golpe ou até morra. No Irã, o Ayatollah já tá velho, então talvez ele morra em breve e isso gere uma crise sucessória. Já tem muita gente lá que é insatisfeito com o governo rígido do Irã. Quem sabe tem até um golpe. Ou não. E de quem que é a culpa de tudo isso? Bem, alguns culpam a Rússia por ter começado a invadir a Ucrânia, alguns falam que eles são imperialistas, outros falam que eles querem restaurar o Império Russo ou a União Soviética. Outros culpam a China por estar crescendo muito e meio que enfraquecendo bastante os Estados Unidos. Outros até podem culpar o Irã e o terrorismo no Oriente Médio. Também tem outros que culpam os Estados Unidos, seus aliados, por terem estabelecido essa ordem mundial que prejudicou muito esses outros países, diminuiu muito o espaço deles. Também gente que fala sobre ambições imperialistas dos Estados Unidos, etc. É muito difícil a gente saber o que vai acontecer. Mas o que a gente pode fazer é olhar para a história e reconhecer os padrões. Quem sabe assim vai ser possível a gente poder fazer coisas para evitar que os erros do passado se repitam hoje em dia também. Ou talvez pelo fato de uma terceira guerra mundial ser muito destrutiva, nenhum país vai ter coragem de querer declarar uma. Não sei, vamos ver. Mas o que vocês acham aí? Comentam aqui nos comentários. Quais são outros motivos que vocês acham que a gente tem mais guerras hoje em dia? Será que isso vai diminuir? Será que os Estados Unidos realmente está perdendo poder? Ou, sei lá, isso são só teorias abobrinhas? Talvez não, talvez tenha outros motivos. Mas por enquanto, gente, eu vou ficando por aqui. Nos vemos na próxima.